de Bangu. Mais gente entrando. Glória a Deus. Vamos começar orando? Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo. Que o Senhor possa falar conosco, nos mostrar, Pai, o testemunho do Senhor no agir da história. Ser conosco, Pai. Ser com cada um aqui. Que não seja nada de mim, nada dos meus irmãos, mas tudo do Senhor. Guia essa aula do início ao fim. Abra o nosso entendimento, os nossos olhos, nosso coração para compreender o que o Senhor tem feito na história do teu povo. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. À medida que eu vou... Deixa eu só colocar os slides aqui para vocês. Só um momento. Todos conseguem ver o slide? Alguém pode me dar o retorno? Tiago, beleza. Positivo. Ótimo. Positivo, consigo ver. Tá ótimo. Sim, consigo ver. Eliseu, meu irmão, seja bem-vindo. Aos poucos eu vou permitindo a entrada. Pessoal, vai ser um desafio, tá? Porque eu vou passar o slide e o pessoal ainda está entrando. Já temos 52 participantes na aula hoje. E eu creio que vai ser um tempo bastante produtivo. Alguém aqui na nossa aula de História da Igreja, uma iniciativa da Igreja Nova Vida, totalmente gratuito, um conteúdo que a gente vai aprofundar mais. Vamos ver os concílios, os credos. Tudo bem, Márcia, sem problemas. Os concílios, os credos, o que foi decidido, a questão das heresias, das perseguições. Tudo isso a gente vai ver nesse conjunto de 6 aulas sobre história da igreja. E na aula de hoje, eu vou me prolongar um pouquinho, tá? Eu estou fazendo as contas aí para fechar as 21 horas, tá? Mas pode ser que a gente termine antes, mas vamos seguir nesse roteiro, tá bom? Encontro de 6 aulas, totalmente gratuito, história da igreja. Alguém aqui já fez seminário, já fez a escola Avance, já viu essa matéria? Alguém na sala que possa compartilhar rapidamente? Eu também já fiz. Perfeito, né? Para mim é Legal, tudo legal. novo. Eu já fiz, Tudo novo, né, Alisson? Já fez meu curso, Jonathan? Boa. Tamo junto, então. Já foi meu aluno do curso. Fez na FAECAD, Camila. Legal. Legal, Camila. Escola Avance, Luiz. Beleza. Quem aqui já foi meu aluno? Michele, primeira vez, então vamos com tudo. Lá da Escola Avance ou de cursos fora. Legal, Márcia. Fiz meu curso livre, Thiago, já do seminário, da Avance. Legal. Estou fazendo seu curso de História da... Eliseu, com certeza. Estava conversando com você ainda há pouco. Pessoal, sem mais delongas, já fiz a apresentação aqui, né? Então, o que nós vamos discutir nesses encontros de História da Igreja? Na aula de hoje, né, o que nós vamos discutir? Nós vamos ver o nascimento da Igreja,
A igreja e as suas relações com o império, alguns exemplos de mártires cristãos, as perseguições que vão se iniciar, né? Constantino, o imperador que vai dar liberdade religiosa para a fé cristã, a igreja imperial e o movimento dos monges, o monasticismo. Então, um conteúdo bastante extenso, a gente vai passar, Deus vai dar graça para a gente cumprir essa meta dos tópicos de hoje, tá bom? Então, se você, olha o que diz o Michael Crichton, se você não conhece a história, então você não sabe de nada. É muito comum hoje, né? E essa é uma frase que vai nos desafiar. E Alaci, seja bem-vinda, boa noite. Então, essa é uma frase que só da gente ler já nos desafia, né? Se você não conhece a história, então você não sabe nada. Gente, nós devemos olhar para o passado e perceber os erros e os acertos que a igreja cometeu ao longo do tempo. E aprender com esses erros e com esses acertos. Perceber que Deus, ele é aquele que vai guiando a história do seu povo, mas mesmo assim o seu povo ainda passa por desafios. Ainda assim o seu povo ainda passa por dilemas. E é importante entender tudo isso para que nós venhamos não cometer os mesmos erros, né? Essa frase é uma frase bastante provocativa para nos incentivar o estudo da história da igreja. Um pouco sobre mim. Quem sou eu? Vinícius Tropiano. Sou casado com a Fabi. Nós fazemos parte da Nova Vida Família da Fé de Jacarepaguá. Eu possuo formação stricto sensu na área de História do Cristianismo pela Faculdade Facite, mestrado, e estou, pela graça de Deus, concluindo o doutorado também na área. E essa aí é minha formação, que a gente vai abordar para crescer na Nova Vida também. Comecei lá em Bom Sucesso, depois tive a minha vida normal e quando eu voltei para o Rio de Janeiro, depois de um tempo, a gente foi congregar na Nova Vida de Jacarepaguá. Então, por que estudar a história da igreja? E vocês vão ouvir muito eu falar desse autor, Justo González. O Justo González, ele é um historiador cubano, e ele é historiador da história do cristianismo, né, cubano, mas ele mora nos Estados Unidos. Ele fala que a história da igreja é a história dos atos do Espírito Santo através dos homens. O livro de Atos, ele para no capítulo 28, e ele não tem uma conclusão. História da igreja é justamente esse capítulo 29 de Atos, digamos assim, né, que a história ela vai tendo continuidade. Por isso que Atos dos Apóstolos não tem um capítulo conclusivo, porque a história ela continua. Então, a história da igreja é a história dos atos do Espírito Santo através dos homens. O autor aos Hebreus, que a gente não sabe quem é, mas ele diz assim, Hebreus 13, verso 7, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Olhar para os nossos pastores e imitar a sua fé é olhar para a história. É olhar para a história da igreja. É perceber que no passado nós tivemos exemplos e que nós devemos copiar. Então, para entender um pouquinho mais, nós temos as chamadas fontes. As fontes primárias e as fontes secundárias. As fontes primárias é o conhecimento sobre o cristianismo primitivo. Ele depende dessas fontes históricas. O Novo Testamento, por exemplo, ele constitui o principal documento do primeiro século. Isso é importantíssimo. Especialmente os evangelhos, o livro de Atos e as epístolas. Essas são as nossas fontes primárias
as Escrituras, principalmente o Novo Testamento, os Evangelhos, Atos dos Apóstolos e as Epístolas Apostólicas. E as fontes secundárias, aqueles que escreveram, que fizeram teologia, que explicaram a fé, depois do tempo dos apóstolos. Nós vamos ter o escrito da Didaquê, que é o catecismo ali do primeiro século, a gente não sabe quem escreveu. As cartas de Clemente de Roma, a gente vai falar sobre ele. Inácio de Antioquia, Policarpo, bispo da cidade de Esmirna, Inácio, bispo de Antioquia, que ajuda a compreender a maneira de viver das primeiras comunidades cristãs. O autor de História do Cristianismo também, o Henry Chadwick, ele fala assim: o cristianismo é uma das religiões mais bem documentadas da antiguidade. Porque, gente, vocês já lembram lá da matemática? Espera aí, deixa eu só permitir o pessoal entrar. Vocês lembram lá da matemática, Teorema de Pitágoras? Quem lembra? Manda um joinha aí. Aquele negócio chato lá da matemática, né? Então, o Teorema de Pitágoras, nós não temos registro da vida de Pitágoras. Nós não sabemos nem ao menos quem foi Pitágoras. Não se tem um registro confiável acerca da sua vida. Não se tem. Mas todo mundo acredita na existência do que ele falou, do Teorema de Pitágoras. Não há dúvidas quanto a isso. Mas muito mais documentado nós temos o Novo Testamento. Cerca de 5.000 cópias dos manuscritos nós temos do Novo Testamento. Então, o cristianismo é uma das religiões mais bem documentadas da antiguidade. Alexandre, quer fazer alguma observação? Quero sim. Essas fontes primárias são as que mais são relacionadas no meio evangélico. Correto? Sim, são as próprias escrituras do Novo Testamento, né? Que muitas das vezes aquela pessoa que entra logo no evangelho é acometida a estudar os evangelhos. Só isso mesmo. Sim, com certeza, isso aí. Pessoal, vou deixar as dúvidas, tentar deixar para o final, tá? Porque tem muito conteúdo para a gente seguindo. Vamos fazer assim, desse jeito? Pode ser? Manda um joinha aí para mim. Isso. Beleza. Então, para entendermos o estudo da história, isso aqui é de maneira geral qualquer entendimento histórico, tá, pessoal? A história ela é dividida em idades. Nós temos 4 idades que vão dividir a história. A chamada Idade Antiga, que vai de 4.000 a.C. a 476 depois de Cristo, e 4.000 a.C. nós temos o marco do advento da escrita, tá? Então, em 476 nós temos a queda do Império Romano do Ocidente. Então, do surgimento da escrita, a queda do Império Romano do Ocidente, 4.000 a.C. a 476 depois de Cristo, esse é o período compreendido como Idade Antiga, ok? Pessoal, só vou pedir para vocês deixar o microfone no mute, tá? Pode deixar a câmera aberta, para mim é até melhor, porque eu vejo que eu estou falando com pessoas, né? Não só com quadradinhos aqui. Claro que fica bem à vontade, tá, pessoal? Mas deixa o microfone ali mutado, tá? Por gentileza. Idade Média vai da queda do Império Romano do Ocidente até a derrubada de Constantinopla pelo Império Otomano. E a gente já, nas nossas aulas, também vamos ver essa questão do Império Romano do Ocidente, do Império Romano de Constantinopla, o chamado Império Bizantino. A gente não se preocupa, só entenda, nesse primeiro momento, os marcos, tá? Idade Moderna, de 1453
a 1789, da derrubada de Constantinopla até a chamada Revolução Francesa. Nós temos aí a Idade Moderna. E a Idade Contemporânea, de 1789 até os dias atuais, da Revolução Francesa até os dias atuais, tá bom? Isso é só para vocês poderem se situar nos períodos em que nós estaremos trabalhando. Isso vai ser falado muito mais ao longo das aulas. Ah, Vinícius, eu não estou entendendo ainda Império Romano do Ocidente, Constantinopla, para mim isso é muito novidade, Império Otomano. Calma, calma. A gente vai chegar lá. Vamos chegar lá e o quebra-cabeça vai começar a ser montado. Nascimento da igreja. Essa igreja, agora, ela já existe no coração de Deus. O apóstolo Paulo fala isso aos Efésios, né? É um povo que foi eleito antes da fundação do mundo, mas no mundo físico, no mundo que nós habitamos, vivemos, a igreja ela vai nascer ali na descrição feita em Atos 2, tá? Aproximadamente no ano 33 depois de Cristo. É o nascimento, então, da Igreja de Cristo. E eu já vou falar com vocês na aula de hoje as características dessa igreja que está nascendo lá em Atos 2, tá? É importante sabermos que em Atos 2 nós temos o quê? A descida do Espírito Santo. E ali as pessoas começam a falar começo a falar e quem está de fora passa a ouvir no seu idioma natal. Nós temos ali o dom de línguas, acontecendo com o derramar do Espírito Santo, a partir da pregação de Pedro. E quando Pedro fala que Jesus é o Filho de Deus, o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas que estão ali reunidas em Jerusalém. E eu já vou falar mais sobre isso, tá bom? Então, comprovação histórica da fé cristã. É importante entendermos que a nossa fé, ela tem uma comprovação histórica além do texto bíblico, uma comprovação histórica extra-bíblica. A primeira comprovação que nós temos é do historiador romano, ele é do Império Romano, um pagão, e ele, como historiador do Império Romano, Tácito, ele vive do ano 56 depois de Cristo a 120 depois de Cristo. Ele vive no período chamado período apostólico e pós-apostólico, né? Ele morre no período pós-apostólico. E ele vai escrever no seu livro sobre a perseguição aos cristãos por Nero. Ele vai relatar o que o imperador Nero perseguiu os cristãos. E ele menciona assim, Cristo, de quem esse nome teve origem, sofreu extrema penalidade durante o reinado de Tibério, nas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. A história secular mostra que Jesus é real, que Jesus é de verdade. A nossa fé não está baseada num mito, numa fábula, no que alguém uma vez falou, não. A nossa história, a nossa fé possui uma história real, tangível, e Tácito falava isso. Cristo, de quem esse nome teve origem, sofreu extrema penalidade durante o reinado de Tibério, nas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos, né? Então, comprovando aí o que está no escrito bíblico, né? Plínio, o jovem, Plínio era governador da Bitínia, e ele escreve ao imperador da época, o imperador Trajano, relatando que os cristãos se reuniam para cantar hinos a Cristo, como um culto a um Deus. Isso mostra que Jesus era o objeto de culto logo nas primeiras décadas após a sua morte. Por que Plínio escreve isso para o imperador Trajano? O imperador Trajano... Patrícia, eu vou mandar lá no grupo sim, pode ficar tranquilo, tá? Deixa comigo, mando sim. O imperador Trajano era um imperador que perseguia os cristãos. E o Plínio era um governador da Bitínia. E ele não sabia o que falar, o que fazer com esses cristãos. E ele faz uma carta ao imperador,
E ele fala assim, olha, esses cristãos, eles se reúnem para cantar hinos a Cristo, como se ele fosse um deus, porque o imperador é pagão. Esse relato de Plínio já mostra que o culto a Jesus não foi algo que foi inventado por um imperador posterior. É muito comum nós ouvirmos falar que Jesus foi divinizado no Concílio de Nicéia. A gente vai falar sobre o Concílio de Nicéia ainda hoje. Mas Jesus ele não se tornou Deus a partir de um concílio. Há relato muito claro que Plínio, no primeiro século, já está falando que os cristãos se reúnem para adorar a Cristo como se fosse um Deus. Um relato extra-bíblico, comprovando o culto a Jesus. Perceberam que a nossa fé não é uma fábula, pessoal? Suetônio, ele era aquele que escrevia a biografia dos imperadores romanos. Ele, de certa forma, ele é um historiador também, né? Escreveu que o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma por causa de distúrbios provocados por um tal de Crestus. O que é esse Crestus? A forma latina de escrever Cristo, comprovando o que está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Isso indica que o nome de Jesus já causava agitação entre os judeus e cristãos na capital do Império, Roma, no primeiro século. Flávio Josefo, um dos mais conhecidos, foi um historiador judeu. Judeu não acredita que Jesus é filho de Deus. Judeus não acreditam que Jesus é divino. Historiador do primeiro século, Flávio Josefo escreveu 2 obras, Antiguidades Judaicas. Em 2 trechos, ele faz menção a Jesus. Eu coloquei aqui para vocês. Ele diz assim, por essa época, isso é transcrito do que Flávio Josefo escreveu em Antiguidades Judaicas, tá? Por essa época viveu Jesus, um homem sábio, se é que se pode chamá-lo de homem, pois ele foi autor de feitos maravilhosos e mestre de homens que recebe a verdade com prazer. Ele conquistou muitos judeus e também muitos gregos. Ele era o Cristo. E quando Pilatos, por sugestão dos principais dentre nós, do Sinédrio, né? Porque Flávio Josefo é judeu, o condenou à cruz, os que o amavam não deixaram de amá-lo, pois ele apareceu vivo a eles no 3º dia. Olha aí, gente. Olha isso. A nossa fé tem um lastro histórico. E a gente tem a inscrição de Pôncio Pilatos, uma pedra que ela foi encontrada na cidade de Cesareia Marítima no ano de 1960, com a inscrição mencionando Pilatos. Não se sabe se Pilatos existiu, então talvez Jesus nem tenha existido. Tá, mas tem a comprovação histórica de Pilatos. Olha o que está escrito, Pilatos, prefeito da Judéia. Isso confirma que a existência do governador que é citado nos evangelhos, lá em Mateus, lá em Lucas 3. A nossa fé tem comprovação histórica. Outro achado em 2002, o ossuário de Tiago. É uma caixa de calcário do primeiro século, que foi encontrada em 21 de outubro de 2002, usada para guardar os ossos dos mortos. E tem uma inscrição em aramaico nessa caixa, que significa Jacó, Tiago, filho de José, irmão de Yeshua. Quem é Yeshua? Jesus. Quem é José? O pai de Jesus. Está gravado em uma das laterais dessa caixa. Está lá a inscrição em aramaico. Ó, vou destacar ela para vocês conseguirem ver melhor. Tiago, filho de José, irmão de Jesus.
Esses testemunhos são importantes porque mostram que Jesus não é um mito, mas que é uma pessoa real da história. Confirma que, fora da Bíblia, há documentos que mencionam a sua existência, os seus seguidores e o impacto que essa mensagem dele causa na sociedade, principalmente lá em Roma. E nós temos também o testemunho histórico dos mártires. Gente, o que é o testemunho histórico dos mártires? Aqueles que morreram por não negar a fé em Jesus. Se Jesus fosse de mentira, ninguém morreria por uma mentira. Ninguém sustentaria uma mentira até o fim, sendo torturado, sendo jogado às feras, sendo lançado no fogo. Se a história de Jesus, se a ressurreição fosse de mentira, fosse um mito, os mártires não teriam morrido por uma mentira. Estão comigo até aqui, pessoal? Às vezes, manda um joinha aí para eu perceber que vocês estão aqui, tá? Pode deixar escrito aí no chat. E qual era a realidade do mundo que Jesus vivia? Na atual região hoje da Palestina, durante o domínio do Império Romano, entre o século IV e V a.C., Alessandro, eu vou deixar as perguntas para o final, tá, meu querido? Por gentileza. Perfeito? Ok. Então, Jesus ele nasce no atual território da Palestina, durante o domínio desse chamado império, que tem como capital Roma, provavelmente entre o século IV e V a.C. Há uma diferenciação aí do calendário, tá? O nosso calendário é chamado calendário gregoriano, que há uma diferenciação ali de anos, na contagem dos anos. Não vou entrar agora no cálculo que foi feito em si, senão a gente ia ficar aqui a aula toda só falando sobre isso. Então, a região que Jesus estava ali era governada por Herodes o Grande. E, posteriormente, essa região ela foi administrada pelos sátrapas, que eram procuradores romanos. O ambiente político era marcado pela expectativa entre os judeus de um Messias que viria e iria acabar com essa dominação romana sobre os judeus. Cada um observando essa expectativa messiânica a partir da sua própria lente, a partir do seu próprio entendimento, a partir do que cada um percebia, né? Os judeus eram divididos em fariseus, saduceus, essênios, zelotes, herodianos. Cada um tinha uma perspectiva acerca dessa promessa de um Messias. Mas todos eram unânimes em entender que esse Messias iria livrar dessa dominação estrangeira. E aí cada um queria apressar a vinda do Messias, né? Eles esperavam um Messias, um grande general, um grande político, né? Diversos grupos religiosos atuavam no judaísmo. Os fariseus, que enfatizavam a tradição oral da Torá e a observância da lei. Os fariseus, eles ficavam nas sinagogas, que eram fora de Jerusalém. Os saduceus estavam ligados ao templo, que era dentro de Jerusalém. Os essênios buscavam uma vida de consagração no deserto. Eles entendiam que esse judaísmo, a partir da cidade, já estaria contaminado. Então, eles vão para o deserto, ser como monges. O monge ainda não existe, mas a ideia dos essênios é justamente essa. Enquanto os zelotes, eles defendiam uma resistência armada contra o Império Romano.
além dos herodianos, que eram aqueles que faziam parte, judeus que faziam parte, queriam o conchavo político ali de Herodes, tá? Mas, como o apóstolo Paulo fala, em Gálatas 4, verso 4, diz assim, deixa eu só permitir aqui o pessoal entrar. Em Gálatas 4, verso 4, diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus, ele encarna no ventre de Maria, no chamado tempo certo, na plenitude dos tempos. Jesus, ele veio nesse tempo que é tido como tempo ideal, o tempo que Deus planejou, a plenitude dos tempos. Deus soberanamente prepara a história, prepara o ambiente, prepara o mundo da época, até mesmo com o Império Romano, para a vinda do Messias. Essa é a plenitude dos tempos. E qual era essa plenitude dos tempos? Nós tínhamos a chamada Pax Romana, essa Pax Romana, onde todo o Império Romano ele tinha a imposição da paz pela espada do soldado romano, as vias que conectavam as diversas cidades dentro do Império Romano, elas estavam bem protegidas pela imposição da paz do Império Romano. As cidades estavam conectadas por estradas. Havia um governo centralizado que mantinha a ordem e promovia o comércio e a proteção das fronteiras desse império. O mundo globalizado da época, que tinha acesso à informação de um Messias, era dentro do Império Romano. O judaísmo estava fragmentado. Então, a ideia, a gente viu que tínhamos diversas classes dentro do judaísmo, fariseus, esseus, herodianos, zelotes. O judaísmo estava fragmentado, e a ideia de um judaísmo fragmentado era muito mais fácil para entender a ideia de um Messias. E o grego chamado grego koiné, que é o grego usual, todo mundo falava a mesma língua, era a língua franca da época. Se hoje, para se comunicar em qualquer canto do mundo, usa-se o inglês, naquela época era o grego usual, chamado koiné. Nós já tínhamos a Septuaginta, as escrituras do Antigo Testamento traduzidas para o grego, fora de Jerusalém, com os chamados judeus da diáspora. O que é isso, Vinícius? Judeus da diáspora. Gente, quando o Alexandre o Grande domina todo o território ali hoje, atual, que eu já vou colocar para vocês o mapa, Alexandre o Grande, ele sai e domina todo o território que na época, posteriormente, fez parte do Império Romano. Alexandre o Grande é aquele que, com o Império Macedônico, ele domina toda a região que no tempo de Jesus vai ser o Império Romano. E ele faz uma dominação que é o seguinte, não é uma imposição cultural. Ele deixa todo mundo professar a sua fé. Esses judeus que estão em Jerusalém, eles começam a ir para as cidades que foram dominadas por Alexandre o Grande. Então, eles são dispersos. Isso se dá de maneira natural. E eles são dispersos, por isso, os judeus da diáspora. E esses judeus vão ter os seus filhos, que ao menos, de repente, não vão nem saber tão bem o hebraico, mas vão saber muito bem o grego. E as escrituras, por volta do ano segundo, o século II a.C., o Antigo Testamento já vai estar traduzido para o grego. E os judeus da diáspora e todas as pessoas fora dos limites de Jerusalém vão saber da notícia de um Messias. As profecias do Antigo Testamento estavam amplamente conhecidas nas sinagogas.
A expectativa de um Messias era muito grande. Esse era o tempo certo que Deus envia Jesus, a chamada plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos foi um momento historicamente ideal, com a paz romana, a língua comum, estradas conectadas, um vácuo espiritual e grande expectativa messiânica, que Deus usou para enviar Jesus, seu filho, e iniciar a pregação, propagação universal do Evangelho. E nesse contexto, então, Jesus inicia seu ministério anunciando o reino de Deus e formando uma comunidade de discípulos. Primeiro ele vai ter os 12 apóstolos junto com ele, e depois nós vamos ver em Lucas 10, que nós vamos ter mais de 70 discípulos, né? Que Jesus vai enviar em duplas, né? E agora, o Pentecostes, o nascimento da igreja. O livro de Atos, então, vai apresentar o Pentecostes, lá no capítulo 2, que é 50 dias após a Páscoa, como um momento de nascimento dessa igreja de Cristo. Jesus ascende aos céus, os discípulos permanecem, então, em Jerusalém, aguardando a promessa do Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, esses 50 dias após a Páscoa, o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos e sobre todos aqueles que estavam ali em Jerusalém. E eles passaram a proclamar as grandezas de Deus em diversos idiomas. Nós temos que em Atos 2, nós temos a reversão da maldição que acontece em Babel. Enquanto em Babel Deus também desce, mas embaralha as línguas porque o homem estava querendo se exaltar, aqui em Pentecostes nós temos o ato contrário. Deus desce e cada um entende no seu idioma natal, anunciando as grandezas de Deus, não querendo se exaltar, mas exaltar ao Senhor. Essa é a grande dádiva do Espírito Santo. Deus, em Gênesis 11, espalhou os povos. E ninguém passou a se entender por causa da maldição de Babel. Agora, em Atos 2, Deus forma um novo povo, a Igreja de Cristo. A igreja que está nascendo ali em Jerusalém, em Pentecostes. Pedro anunciou que Jesus, crucificado e ressuscitado, era o Messias prometido. E o resultado dessa pregação poderosa de Pedro foi a conversão de cerca de 3.000 pessoas. O Pedro, que havia negado Jesus, agora está anunciando poderosamente esse Jesus que é o Messias prometido. Lucas registra, o autor de Atos é Lucas, né? Um médico historiador, ele registra, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Havia comunhão, havia ensino. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Na comunhão, estavam juntos. Nessa comunhão, de tal ponto que eles estavam à mesa, o partir do pão, e eram unânimes na oração. E hoje, tudo aquilo que a gente sabe de ensino dos apóstolos está registrado no Novo Testamento. Não existe ensino dos apóstolos fora do Novo Testamento. Às vezes eu paro de falar sempre porque o pessoal está entrando ainda, tá, pessoal? Então, a igreja, a igreja de Cristo, ela nasce da ação do Espírito, na pregação apostólica de Pedro. E isso se dá à comunhão dos crentes. Olha quem estava lá, cerca de mais ou menos aí 15 nações, partos, medas, elamitas, os que habitavam a Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia,
próximas a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Prosélitos eram aqueles pagãos que se converteram ao judaísmo, cretenses e árabes. Todos estavam reunidos em Jerusalém para a festa do Pentecostes que aconteceria no templo. E todos ali houve a pregação poderosa de Pedro, que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, e eles recebem o Espírito Santo. São pessoas comuns, comerciantes, vendedores, que foram para Jerusalém para participar de um rito judaico, mas eles vão voltar para a sua terra, para as suas nações, agora anunciando uma transformação que ocorreu no interior deles. A pregação poderosa que Pedro anunciou agora está ecoando no seu coração, a tal ponto que eles estão anunciando no seu idioma natal, eles estão anunciando em línguas desconhecidas, e quem está de fora está ouvindo no seu idioma natal. Houve, com certeza, ali algo que transformou. E os principais missionários daquele tempo, do primeiro século, não são necessariamente... Claro que eu não estou querendo tirar o prestígio e a glória que Paulo, Pedro e os demais apóstolos tiveram, mas pessoas comuns que voltavam para a sua terra, anunciavam o que aconteceu dentro delas. Esse poder do Espírito, essa capacitação do alto, o Espírito Santo descendo novamente, formando para si um novo povo, a Igreja de Cristo. Amém, pessoal? Então, a primeira comunidade cristã desenvolveu-se em Jerusalém, sob a liderança do primeiro pastor de Jerusalém, Tiago, irmão de Jesus. Os cristãos compartilhavam seus bens, reuniam-se para a oração, se dedicavam ao ensino dos apóstolos, Professor, a comunhão. Oi? eu perdi um tempo aí que travou aqui. Depois ela vai ficar gravada, meu querido. Tá bom. Então, a comunhão fraterna tornou-se uma das características mais marcantes dessa igreja. Eles eram unânimes em tudo, na oração, no partir do pão. O sinal de uma verdadeira transformação é quando nós nos reunimos como igreja, não levando em consideração as nossas diferenças, mas olhando para o nosso próximo como irmão em Cristo. Aí, e depois nós vamos ter em Atos 6 a eleição dos diáconos, que são aqueles que vão organizar a igreja por dentro. O crescimento dos cristãos exigiu que essa igreja tivesse uma organização e que os discípulos, os apóstolos, estivessem dedicados ao ensino e os diáconos a servir à mesa, a servir ali as viúvas, os doentes, os idosos. Então, nós temos ali a estruturação dessa igreja, agora com a eleição dos diáconos. E o Erland Keynes, ele é um historiador do cristianismo também, ele fala assim, a igreja primitiva possuía simplicidade organizacional, mas profunda vitalidade no espírito. A igreja primitiva, ela era simples na sua organização. Os apóstolos e os diáconos. Depois os apóstolos vão eleger os presbíteros e bispos para substituí-los. À medida que os apóstolos vão envelhecendo, pela imposição de mãos, eles vão elegendo bispos e presbíteros, que no primeiro século, no Novo Testamento, tem primordialmente a mesma função. No segundo século, vai se distinguindo ali quem é o que o presbítero faz e o que o bispo faz. E nós vamos ter o diácono, que cuida da organização. Então, essa igreja primitiva do primeiro século, neotestamentária, possui uma simplicidade de organização, mas uma profunda vitalidade
espiritual. E como vai se dar essa expansão do cristianismo? A partir da pregação e desse anúncio do evangelho que vai se espalhando. Nós temos que em Atos 11, verso 26, é em Antioquia, eu vou falar um pouquinho mais sobre Antioquia, que foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, ainda que de maneira pejorativa, recebem em Antioquia esse apelido de cristãos, que quer remeter a uma ideia de cristinhos, né? Eles recebem uma identidade social. Ainda que de forma como uma piada de mau gosto, mas eles recebem uma identidade, eles são cristãos. E hoje nós nos orgulhamos muito desse nome, né? E o primeiro mártir da história da igreja, nós temos Estevão, está lá, descrito em Atos também. Estevão é o primeiro mártir da história da igreja, que é apedrejado, né? E aí começa a perseguição, né? Uma perseguição que se dá primeiro pelos judeus, haja vista o testemunho de Estevão em Atos, que quem o apedreja são os judeus. A perseguição iniciada a partir do martírio de Estevão contribui, então, para dispersar esses cristãos que estão em Jerusalém. Com medo natural da perseguição, eles saem de Jerusalém e vão para as cidades, vão se espalhar. E o evangelho alcança, então, Samaria, que era uma cidade não tão bem vista pelos judeus. Chega em Antioquia, em outras regiões do Império Romano e para fora do Império Romano também. Antioquia se torna um importante centro missionário e foi ali que esses discípulos receberam pela primeira vez o nome de cristãos, uma identidade social. A partir dessa cidade, Paulo vai iniciar as suas viagens missionárias, levando o evangelho aos gentios, aqueles que não eram judeus. Em Jerusalém, a pregação se dá no templo e de casa em casa. Só que aí começa a perseguição. A perseguição a esses discípulos de Jesus. E essa pregação vai se limitar em Jerusalém às casas, não mais no templo. Os cristãos vão ser dispersos. Vão para Samaria, Antioquia e outras regiões do Império Romano, para Frígia, para Filipos, para Roma, capital do Império, porque eles não querem sofrer naturalmente a perseguição dos judeus. E eles são dispersos. E aí, quando eles são dispersos, a mensagem também é espalhada. Note que tudo tem um porquê. Tinha que haver a perseguição para haver a dispersão dos judeus, a dispersão dos cristãos, para que a mensagem fosse espalhada. E Paulo, o grande perseguidor dos cristãos, que pega a carta na sinagoga para perseguir os cristãos, ele agora é convertido a Cristo. Cristo o converte no caminho para Damasco e ele passa a ser o anunciador do evangelho para os gentios. Amém, pessoal? O Kenneth Scott, ele afirma: Paulo foi o maior missionário na história da igreja. As viagens paulinas contribuíram decisivamente para a expansão do cristianismo no Mediterrâneo. Meu querido, vão deixar as perguntas por final, por gentileza, tá bom? Porque tem muito conteúdo e eu preciso avançar com vocês, tá bom? Então, as viagens paulinas contribuíram decisivamente para a expansão do cristianismo naquela região do Mediterrâneo. E aqui nós temos em verde, né? Nós temos em verde
toda a área que é dominada pelo Império Romano. Toda essa parte em verde, ó. Aqui, não sei se vocês conseguem ver a setinha do mouse aqui, ó. Norte da África, território da Europa, aqui, ó. Atual Europa, né? A Ásia, território do Oriente Próximo, Ásia, Ásia Menor. Tudo isso aqui é dominado pelo Império Romano. Paulo viaja por tudo isso aqui, ó, pregando o evangelho aos gentios. E aí eu queria falar com vocês sobre essa cidade importantíssima que é Antioquia. Antioquia não é Antioquia Antioquia da Síria, essa aqui, ó, Antioquia da Síria. Ela é importantíssima porque Antioquia é a base missionária do apóstolo Paulo. Essa cidade estava situada numa rota comercial que ligava o Mediterrâneo ao interior da Ásia. Tudo que era comércio que ligava o Ocidente ao Oriente passava por Antioquia. Antioquia falava o grego, falava o hebraico, o aramaico e o latim. O latim era a língua dos decretos, das leis, né? Então, essa é uma cidade poliglota em que passava rota comercial, comerciantes do Oriente para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente, ficava a 30 quilômetros do porto de Seleucia Pérea, que é o seu porto, ou seja, muito próximo de Antioquia tinha um porto. As navegações também passavam pelo porto de Antioquia para escoar as suas mercadorias, e é nessa cidade que é a base missionária do apóstolo Paulo. Dali que ele vai começar a fazer as suas viagens para pregar o evangelho. Em Antioquia, muita gente está passando por ali e está ouvindo a mensagem do evangelho, as boas novas. Antioquia era uma metrópole, a terceira maior importância dentro do Império Romano. A primeira metrópole em importância, sem dúvida, era Roma. A segunda que nós vamos ter mais à frente é Constantinopla, anos à frente, né? E a terceira em importância é Antioquia. No primeiro século, Antioquia concorria em importância, porque era um centro comercial, essa cidade era um centro comercial. O Império Romano proporcionou as condições favoráveis à expansão do cristianismo, porque as rotas de comércio eram seguras. Então, se a rota de comércio é segura, mais comerciante está passando. Se mais comerciante está passando, não só mercadorias, mas ideias, mas a mensagem do evangelho, e todo mundo falando o mesmo idioma, o grego, ou entendendo o mesmo idioma, o grego, a circulação de ideias foi favorecida por causa da presença do Império Romano protegendo as rotas de comércio. Porque se a rota de comércio não é bem protegida, tem saque, tem violência, o comerciante não quer perder sua mercadoria e não vai passar por ali. Entretanto, a religião romana estava profundamente ligada ao Estado. O imperador era visto dentro da religião romana como um protetor da ordem e recebia as honras religiosas. E o cristianismo não vai se sujeitar a isso. E aí vai começar a animosidade para com os cristãos, porque eles não prestam culto ao imperador. Tanto é que o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos porque ele pregou contra o culto ao imperador. Os cristãos vão ser vistos dentro do Império Romano como estranhos, diferentes, porque no culto cristão não tem fumaça, não tem sangue, como nos cultos pagãos do Império Romano. Dentro do culto cristão não tem imagem. Então, mais um motivo de desconfiança. Os cristãos se reúnem nas casas. Passa uma ideia de uma reunião escondida. Mais uma ideia de desconfiança. Então, por causa disso, o Império Romano vai começar a olhar com maus olhos para essa religião que está surgindo, que é o cristianismo, e vai começar a promover a perseguição.
A proclamação cristã de que Jesus é o Senhor, essa palavra Senhor, em grego, é Kyrios. E Kyrios é um título para o imperador romano. E aí, existe um grupo que está vivendo dentro do Império Romano que está chamando de Senhor outra pessoa que não é o imperador. Então, os cristãos vão começar a ser vistos como aqueles que subvertem, que contrariam a ordem pública, porque eles estão adorando um outro Kyrios, que não é um imperador, mas é Jesus. Perceberam? E aí o negócio vai ficando estreito para o lado dos cristãos. Os cristãos, então, tornaram-se alvos de suspeitas e acusações. Como se recusavam a adorar os deuses romanos, eles eram considerados, então, ateus. A celebração da ceia do Senhor levou alguns pagãos a acusar os cristãos de canibalismo, porque os cristãos comem do corpo e bebem do sangue. Era fake news da época. Enquanto o uso de expressão de irmãos e irmãs vai alimentar outra fake news dentro do império, que os cristãos participavam de bacanais, de festas imorais, porque eles estão comendo do corpo, bebendo do sangue, chamando um ou outro de irmão, na festa que eles chamam de ágape, de amor, né? Então, a recusa ao culto imperial fazia dos cristãos suspeitos de trair a lealdade ao imperador, trair a lealdade ao Estado. O historiador Henry Chadwick, ele observa que os cristãos eram condenados menos por crimes específicos e mais pelo simples fato de serem cristãos. Essas acusações, então, vão criar um ambiente que vai permitir o surgimento das perseguições. A primeira perseguição imperial aos cristãos ocorre durante o governo de Nero. Em julho de 64, vai ocorrer um grande incêndio que vai destruir a cidade de Roma. E muitos romanos vão começar a suspeitar que o próprio imperador estivesse envolvido nessa tragédia, porque antes do incêndio em Roma, Nero vai apresentar para o Senado romano, deixa eu só permitir aqui entrar, Nero vai apresentar para o Senado romano um projeto de reconstruir, revitalizar a cidade de Roma. O Senado romano não vai aceitar essa proposta de Nero. E, estranhamente, depois que essa proposta é rejeitada, há um incêndio na cidade que Nero queria revitalizar, Roma, né? Então, os romanos vão começar a olhar com suspeita para Nero. E Nero, para poder afastar possíveis acusações, vai colocar nos cristãos a culpa, porque os bairros cristãos mais afastados do centro de Roma não sofreram com incêndio. E aí, os cristãos serão os bodes expiatórios de Nero. E o historiador romano Tácito, que eu já citei aqui para vocês, ele vai relatar que os cristãos foram presos, torturados e executados publicamente, e alguns foram crucificados, outros lançados às feras, e muitos foram queimados vivos nos jardins imperiais de Nero para servir de iluminação pública. Olha só, gente, que situação, né? E gente por muito menos tem saído da igreja hoje. Segundo a tradição cristã, a história cristã, os apóstolos Pedro e Paulo sofreram martírio durante essa perseguição de Nero. E Tácito, historiador romano, também escreveu: uma multidão enorme foi condenada, não tanto pelo crime de incêndio, mas pelo ódio ao gênero humano. Simplesmente porque eram cristãos. Vocês estão vendo essa imagem aqui, ó? Eu coloquei aqui para vocês. Aqui
estão os cristãos amarrados em postes, com uma lã em volta, eles estão amarrados, e o fogo vai começar e vai derramar óleo neles, né? Óleo, e o fogo vai começar a pegar de baixo para cima, até o cristão ser todo consumido vivo, né? E a história relata que eles, enquanto o fogo subia, eles cantavam louvor a Deus. Só que chegava uma hora que o fogo consumia tanto o cristão que ele não conseguia mais cantar, porque ele estava morrendo vivo pelo fogo. O cristão do lado, continuava o louvor de onde o outro parou. E gente por muito menos tem largado Jesus hoje. Era essa a situação. Nero ficava olhando, se divertindo, vendo os cristãos pegando fogo à noite, iluminando seu jardim imperial. A palavra Marte, ela deriva do grego martis, que significa testemunha. E lá em Atos 1, verso 8, Jesus disse que nós seríamos suas testemunhas. Em Judeia, Samaria e até os confins da terra. E a mesma palavra grega para testemunha é Marte. O Marte era aquele que testemunhava fielmente a Cristo, mesmo diante da prisão, mesmo diante da tortura, mesmo diante da morte. Para os primeiros cristãos, o martírio não era procurado, mas aceito com fidelidade ao Evangelho. E se Jesus fosse de mentira, ninguém morreria por uma mentira. O martírio tornou-se um dos elementos centrais da espiritualidade da igreja antiga. E um dos pais da igreja, Tertuliano, que é discípulo direto da época dos apóstolos, ele fala o seguinte: o sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue dos mártires. Temos uma Bíblia hoje, né, na mão, no celular. O sangue dos mártires é a semente da igreja. E o primeiro mártir que eu queria abordar com vocês é o bispo Inácio, bispo da cidade de Antioquia. No segundo século, ele é considerado o chamado pai apostólico, ou seja, pertence à geração imediatamente posterior aos apóstolos. Aprendeu direto dos apóstolos. A tradição afirma que o bispo Inácio, da cidade de Antioquia, foi discípulo direto do apóstolo João. Por isso que ele é classificado como pai apostólico. Durante o governo do imperador Trajano, o bispo Inácio ele foi preso, conduzido de Antioquia até Roma para ser executado lá em Roma. E durante sua viagem escreveu 7 cartas dirigidas às igrejas da Ásia Menor. Suas cartas revelam grande preocupação com a unidade da igreja, com a autoridade dos bispos e a preservação da doutrina dos apóstolos. Enquanto ele era levado para Roma, Inácio escreveu aos cristãos pedindo que não se tentassem, que não fossem tentados a impedir a sua própria condenação. Para ele, o martírio representava uma identificação com Cristo. E ele escreve para os cristãos que estão em Roma o seguinte: olha o que ele fala: sou trigo de Deus, e pelos dentes das feras serei moído, para tornar-me pão puro de Cristo. Pelos dentes das feras. Sou trigo de Deus. Pelos dentes das feras serei moído, para me tornar pão puro de Cristo. Olha a fé desse homem. Bispo Policarpo, da cidade de Esmirna. Policarpo foi bispo dessa cidade
E, segundo a história, discípulo também direto do apóstolo João. Viveu durante o final do primeiro século e até metade do segundo século. E ele estabelece uma ligação entre a geração dos apóstolos e a igreja que vai vir depois, a igreja pós-apostólica. E em suas cartas aos filipenses, tornou-se um importante documento da literatura cristã primitiva. O autor Justo Gonzalez, que eu já citei ele lá no começo, ele fala que Policarpo representa a continuidade entre os apóstolos e os bispos da igreja antiga. Preso já com 86 anos, Policarpo recebeu a oportunidade de negar a Cristo e salvar sua vida. Sua resposta tornou-se uma das declarações mais famosas da história do cristianismo antigo. O imperador chega para ele: você já está velho. Nega esse Jesus, esse Cristo, e vive o restante da sua vida. E olha o que ele fala: há 86 anos o sirvo, e ele nunca me fez mal algum. Como poderia blasfemar contra o meu rei e salvador? Há 86 anos eu sirvo a Cristo. Ele nunca me fez mal algum. Como poderia blasfemar contra ele? Policarpo foi condenado à morte por volta do ano 155. O relato de seu martírio constitui um dos documentos de martírio mais bem documentados da vida de um mártir. A perseguição de Lyon, na cidade de Lyon. Em 177 d.C., a comunidade cristã da cidade de Lyon, na Gália, sofreu uma das perseguições mais violentas do segundo século. Os cristãos foram acusados de ateísmo, canibalismo e práticas imorais. Muitos foram presos, torturados e levados ao anfiteatro romano para execução pública das feras. O relato desses acontecimentos foi preservado por Eusébio de Cesareia, que é um historiador da igreja do IV século, em sua História Eclesiástica. O Henry Chadwick, ele fala o seguinte: os mártires de Lyon tornaram símbolo da coragem cristã. Tornaram-se símbolos da coragem cristã. Blandina, a escrava que venceu o império. Blandina, ela era uma jovem escrava cristã, pertencente à comunidade também de Lyon, e apesar da sua condição humilde, ela se torna uma figura perseverante ali em meio à perseguição, né? Submetida a sucessivas torturas, ela recusou-se a negar sua fé. Os relatos afirmam que seus torturadores ficaram impressionados com a sua resistência. Ela repetia constantemente: sou cristã e nada de mal se faz entre nós. Sendo jogado aos touros, às feras, chicotadas, teve o seu olho arrancado, teve seus dedos cortados, e ela falando: sou cristã, e nada de mal se faz entre nós. Blandina se torna esse símbolo de resistência, perseverança, demonstrando que a fé em Cristo, ela é levada até as últimas consequências. E aí nós vamos ter o perseguidor Décio e a crise dos chamados lápices. O que é isso, Vinícius? Calma, vamos chegar lá. O que são os lápices? Os lápices são aqueles que negam a Cristo e depois querem voltar para Jesus. São os lápices. Isso vai ter uma crise na igreja. Pessoal, estão comigo? Manda um joinha aí só para eu saber que vocês estão vivos, estão me assistindo, prestando atenção. Calma, Alessandro, calma, no final, meu querido. O Alessandro está agoniado para falar. Calma, irmão. No final, vou abrir a oportunidade para pergunta, tá bom? Décio e a crise dos lápices. A perseguição de Décio
aos cristãos começa a partir do ano 250 depois de Cristo, e ele vai emitir um decreto ordenando que todos no império, exceto os judeus, que estavam isentos, realizassem um sacrifício aos deuses romanos e ao bem-estar do imperador. E quem vai se recusar a fazer esse sacrifício ao imperador? Os cristãos. Os sacrifícios tiveram que ser realizados na presença de um magistrado romano e confirmado por um certificado assinado e testemunhado por esse magistrado. Então, tinha que ter um magistrado observando que foi feito um sacrifício para o bem-estar do imperador. E ele dava um certificado chamado libellulum. Esse libellulum que era o certificado. E aí a pessoa estava tranquila para viver a sua vida. Só que os cristãos não vão fazer esse sacrifício. Muitos cristãos apostataram para preservar as suas vidas, né? Enquanto uns vão seguir aí a perseguição, né? Vão ser perseguidos, outros vão se render, vão fazer o sacrifício ao imperador, Deus perdoa, tá de boa. E esses cristãos que cedem à pressão do império, depois eles querem voltar para o seio da igreja quando Décio cai do poder, quando chega ao fim da perseguição. Eles são chamados de caídos, em latim, lapsi. E então, após o fim da perseguição, vai surgir uma discussão na igreja. A igreja deveria aceitar novamente aqueles que haviam negado a fé? E esse debate influencia profundamente o que nós chamamos de disciplina eclesiástica nos séculos seguintes. O Décio, ele sai do poder, né? E esses cristãos agora querem voltar para a igreja. Imagina a situação. Na igreja tem gente que conseguiu fugir da perseguição, mas foi torturada. Tem gente que não tem mão, tem gente que não tem braço, tem gente que só tem um olho, porque passou pela perseguição. Tem gente que tá ali capengando mesmo, só tem uma perna, porque sofreu com a perseguição, mas conseguiu fugir. Mas quando o Décio sai do poder, o culto volta a acontecer, agora esses cristãos que não passaram por perseguição nenhuma e cederam às pressões do império querem voltar. E aí, como a igreja vai readmitir essas pessoas? E aí nós vamos ter dois partidos dentro da igreja. Aqueles que aceitam, olha, vocês foram perdoados por Deus, vocês podem voltar. E aqueles que não vão aceitar, com base naquela passagem que Jesus fala, que aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de Deus. Vai dizer que essas pessoas não têm perdão, e a gente vai ter um racha na igreja quanto a essa questão. E aí, um dos grandes nomes e isso aí vai perpetuar não é bem a palavra, tá? Isso aí vai se prolongar durante algum tempo, tá, pessoal? E aí a gente vai ter uma crise em igrejas que aceitam os lápises e igrejas que não aceitam, até essa geração passar. E aí nós vamos ter a crise também que bispos cederam e fizeram sacrifício para o imperador. E aí? O batismo que esse bispo fez quando estava na ativa, antes de ceder à pressão do império, era um batismo válido? A ceia que ele ministrou era válida? Tudo isso vai ser discutido e a gente vai ter dois partidos dentro dessa igreja. E aí é a chamada crise dos lápises. Isso só vai ser resolvido lá no IV século, com Agostinho de Hipona, que ele vai redigir vários textos falando da possibilidade deles serem perdoados, né? A próxima perseguição é a chamada Grande Perseguição de Diocleciano. A perseguição promovida pelo imperador Diocleciano, iniciada em 303 dentro de Cristo, que agora o império ele sai à caça. Até Décio era por denúncia.
Agora, por Diocleciano, o império vai à caça dos cristãos. Por isso é chamada grande perseguição. Diferente das perseguições anteriores, que muitas das vezes foram locais e esporádicas, em Diocleciano ela é sistematizada. O império vai perseguir os cristãos. Os éditos imperiais, as leis imperiais, ordenavam a destruição de igrejas, a entrega e queima das escrituras, a prisão do clero e a obrigatoriedade de sacrifício aos deuses romanos. Muitos cristãos foram executados por se recusarem a abandonar sua fé. O Justo Gonzalez afirma que a perseguição de Diocleciano foi a tentativa final do Estado romano de destruir o cristianismo. A tentativa final. Diocleciano é esse imperador mega severo. Paradoxalmente, poucos anos depois, a igreja vai conquistar a sua liberdade religiosa. A gente vai ter que o culto ele vai começar. Até então, nós tínhamos as catacumbas, né? Então, o culto vai começar a ocorrer de forma escondida, até mesmo dentro das catacumbas. Catacumbas hoje que nós podemos vislumbrar numa possível visita à cidade de Roma, né? Tem as catacumbas com a grafia, né? Os gráficos ali dos primeiros cristãos, a representação dos cristãos, né? Não para adoração ou para veneração, mas para representação, né? Era o espaço utilizado para enterrar cristãos, mas que foram utilizados também para fugir da perseguição de Diocleciano, né? Então, não somente serviam como esconderijos, né? Mas sua principal função era funerária e memorial. Aí nós temos os símbolos, né? Cristãos que eram encontrados nessas catacumbas. O peixe ictus, que servia como uma senha e contrassenha, né? Eu desenhava uma parte do peixe, e se a outra pessoa visse, fosse cristã, completava aquela parte do peixe. A âncora, o cordeiro, a pomba, o bom pastor. O Paul Johnson diz que as catacumbas revelam a profunda esperança cristã na ressurreição da vida eterna. Constantino e a Ponte Milvia. Constantino é esse imperador que vem depois, que vai dar liberdade religiosa ao cristianismo. Liberdade religiosa à fé cristã. Então, o que tem essa Ponte Milvia? Vamos ver aqui. Em 312, Constantino enfrenta seu rival, Maxêncio, na Batalha da Ponte Milvia, uma ponte que ligava até a cidade de Roma. Segundo o relato do historiador do IV século, Eusébio de Cesareia, o imperador teria visto no céu, o imperador, né, até então não era imperador, Constantino tinha visto no céu um sinal associado a Cristo, que dizia na sua visão, né, Jesus falando com ele, com este sinal vencerás. É esse símbolo aqui, ó, um X e um P, o Shiro, e que ele teria visto e que a voz dizia para ele, com este sinal vencerás. Se a visão foi real ou não foi, eu não vou entrar nesse detalhe, porque é a experiência dele. Se foi algo político ou não, não se sabe. E Constantino marcha sobre essa ponte Milvia, o nome da ponte é Milvia, que liga até a cidade de Roma. Após a sua vitória, Constantino se aproxima do cristianismo e inicia uma nova jornada de relação Estado e Igreja. Agora, o Constantino ele vai permitir que a fé cristã possa ser livremente professada dentro do Império. Ao debate histórico se a conversão de Constantino foi algo real ou algo político, a grande questão é que Constantino, mesmo não sendo batizado, ele é batizado no final da sua vida, no leito de morte, mesmo não sendo batizado, ele vai se denominar o bispo dos bispos,
e ele também vai se denominar o sacerdote dos sacerdotes das religiões pagãs. Ele é o típico político que, em ano de eleição, está numa igreja evangélica e está num terreiro de religião africana. Ele atira para tudo quanto é lado, porque ele queria a hegemonia do império. Agora, se ele teve ou não a revelação, aí é uma outra questão. A grande ênfase é que ele vai usar o cristianismo como elemento de manobra para a hegemonia do Império Romano. Tá bom, pessoal? Só permitiu o pessoal entrar aqui. Então, esse símbolo é o cristograma Shiro, um dos mais antigos símbolos do cristianismo, que quer dizer uma abreviação do termo Christos em grego. O Xi, que é o X, né, representado pela letra parecida com o X, e o P, que é o Rho, representado por uma letra parecida com o P, que são as duas primeiras letras do título Cristo, em grego, aqui, ó, X e P. Cristo em grego, as duas primeiras letras. E em 313, na cidade de Milão, Constantino e o seu primo Licínio vão publicar a lei, o Édito de Milão, um documento que vai conceder liberdade religiosa aos cristãos e vai devolver os bens que foram confiscados por Diocleciano. Pela primeira vez, a igreja deixa de ser considerada uma religião ilícita e os cristãos passam a desfrutar liberdade de culto. A conversão de Constantino mudou o curso da história europeia e da história cristã. O período das grandes perseguições havia chegado ao fim. E nós temos a chamada paz constantiniana. A nova situação da igreja trouxe também inúmeros benefícios. As comunidades cristãs receberam as suas igrejas de volta, puderam construir templos, organizar a vida eclesiástica, né? Realizar concílios. Grandes basílicas foram erguidas em Roma, em Jerusalém, em Constantinopla. Constantinopla vai ser a capital do Império Romano no Oriente, na atual região da Turquia hoje, era Constantinopla. Em 330, Constantino vai deslocar a capital, que era Roma, e vai passar para Constantinopla, que vai ser chamada posteriormente de Bizâncio. E, entretanto, essa aproximação entre igreja e Estado também vai levar a novas questões, porque muitas pessoas vão se tornar cristãs porque o imperador se diz cristão. E para ter o favor do imperador, eu também vou me tornar cristão. O império vai começar a entrar para dentro da cristandade. A basílica vai ter, a igreja vai ter aquela pompa, aquele luxo, remetendo às estruturas do Império Romano. A própria igreja vai ter uma basílica que vai lembrar a arquitetura de um prédio público de Roma. A veste do sacerdote vai lembrar a veste de um imperador. O Estado romano vai financiar o salário do clero. Porque agora esse cristianismo está caminhando para, em 381, ser a religião oficial do Império. E nós vamos ter também debates teológicos, vão se acalorar, porque vai possibilitar o cristianismo, sendo uma religião lícita, vai ser possibilitado que a teologia venha a se desenvolver. Em 325, nós vamos ter o chamado Concílio de Nicéia, que no ano passado, esse concílio comemorou 1.700 anos, um concílio que une toda a cristandade, católicos, orientais ortodoxos, protestantes, evangélicos, todos reafirmam o que foi dito no Concílio de Nicéia. Perdão, pessoal.
O que havia para ter sido chamado esse concílio? Constantino que convoca esse concílio na cidade de Nicéia no ano de 325 para restaurar a unidade da igreja. Porque a igreja tinha dois partidos. Os ortodoxos, ortodoxo vem de crença correta, orto é de correta, doxia é crença, crença correta, ortodoxia. E o partido ariano, que tinha o presbítero Ário, que vai dizer que Jesus é a primeira criatura de Deus, e não Deus como Deus Pai. O que é a doutrina da Trindade? São três pessoas, um só Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três pessoas, não são três deuses. É um Deus só, é o Deus triuno. Isso é a formulação trinitária da Trindade, né? Então, o presbítero Ário, ele vai dizer que Jesus é Deus, mas não é tão Deus quanto Deus Pai. Se Jesus ele é Deus, mas numa categoria menor, então nós estamos falando de dois deuses. Mas também Ário vai afirmar que Jesus é a primeira criatura de Deus. Então, se Jesus é a primeira criatura de Deus, Jesus não pode ser Deus, porque ele é uma criatura. E se a igreja adora uma criatura, a igreja está em pecado de idolatria, vai todo mundo para o inferno. E se um Deus, quer dizer, se uma criatura foi para a cruz, então como uma criatura poderá nos salvar? Somente um Deus pode salvar o homem. Todas essas questões foram levantadas e Ário foi condenado como herege, e então ele foi banido de dentro do Império Romano, mas as ideias dele vão continuar circulando. Esse concílio vai formular, então, o chamado Credo Niceno, que é um resumo da fé cristã. Então, o Credo Niceno ele é adotado por toda a cristandade hoje. Todo mundo concorda que Jesus é o Filho de Deus. Tão Deus quanto Deus Pai, porque é um só Deus. E eu coloquei aqui para vocês o Credo Niceno. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado do Pai, unigênito, isto é, da substância, da essência do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, porque ele é da mesma essência e não criado, consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas, tanto no céu como na terra, o qual, por nós homens e por nossa salvação, desceu, se encarnou e se fez homem, padeceu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e virá para julgar os vivos e mortos, e no Espírito Santo. Mas aqueles que dizem, houve um tempo em que, e agora começa a refutar Ário, mas aqueles que dizem, houve um tempo em que ele não existia, e antes de ser gerado ele não existia, ou afirmam que ele veio do nada, ou sustentam que o Filho de Deus é de outra substância ou essência, ou que é criado, mutável, ou sujeito à mudança, a Igreja Católica e Apostólica os anatematiza. Gente, esse termo não é da Igreja Católica Apostólica Romana somente, é de toda a cristandade. E o termo católico aqui no Credo Niceno não diz respeito somente à Igreja de Roma. O termo católico aqui é a tradução de universal. Todos que creem que Jesus é o Filho de Deus, da mesma essência de Deus, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, todos que subscrevem, concordam com o Credo Niceno, que concordam que Jesus é o Filho de Deus, fazem parte dessa igreja universal, que no latim quer dizer católica. Apostólica, porque vem do ensino dos apóstolos.
Então, nós, cristãos evangélicos, nós somos católicos, porque nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. A Igreja Católica Apostólica Romana, que tem sede lá no Vaticano, que tem um Papa, ela se apropriou de um termo que diz respeito a toda a cristandade, a universalidade dos cristãos que admitem que Jesus é o Filho de Deus. Ficou clara essa questão? Quem entendeu, manda um joinha aí, tá? Beleza. Então, os perigos da aliança entre Estado e Igreja. A aproximação entre Igreja e Império trouxe benefícios, mas também trouxe desafios. Os prestígios dos bispos aumentaram. Aumentou a riqueza, o poder, passaram a influenciar a vida eclesiástica, a vida também romana. Muitos cristãos passaram a perguntar-se se a Igreja estava se tornando excessivamente dependente do poder político, porque a figura do bispo agora estava muito próxima à figura do imperador. O bispo estava ganhando uma pompa, um luxo. A igreja passou da marginalidade da perseguição para o centro da sociedade do Império Romano. E essa transformação vai alterar profundamente a história do cristianismo. Uma igreja que parece ter mais luxo do que palavra, do que ensino. Esse é o perigo da aproximação entre igreja e Estado. A igreja ser mais parecida com o Estado do que com Jesus. A igreja que outrora, em Atos dos Apóstolos, não tinha ouro nem prata, agora ela tem ouro e tem prata, mas não tem um milagre. Perceberam? Então, em 380, outro imperador vai chegar ao poder, o imperador Teodósio. E ele vai publicar uma lei, um édito, na cidade de Tessalônica, estabelecendo que o cristianismo, que professa o credo de Nicéia, é a religião oficial do império. Agora, se em Constantino o cristianismo era permitido, legalizado, agora em Teodósio, em 380, é a religião oficial do império. Os cultos pagãos começaram a ser perseguidos, perderam espaço, diversas práticas religiosas tradicionais dos pagãos foram proibidas, a igreja deixou definitivamente a condição de comunidade perseguida para se tornar a religião do Estado romano. A igreja antes perseguida torna-se uma instituição favorecida pelo império. A igreja está perdendo a característica de ser igual a Jesus e se tornando mais parecida com o império. E aí nós vamos, perdão, e aí nós vamos ter o surgimento de um grupo de cristãos que não vai concordar com isso, não vai ver isso com bons olhos, que são os monges. E eles vão sair das cidades e começar a ir para o deserto, para procurar viver um cristianismo mais raiz, mais longe dessa estrutura de luxo, mais longe dessa estrutura de uma igreja que parece um império. Muitos passaram a viver o evangelho com maior radicalidade. Nós temos o monasticismo. O nascimento, o termo está errado aqui, tá, pessoal? É monasticismo. O monasticismo surge nos desertos do Egito e da Síria. Homens e mulheres vão se retirar das cidades para se dedicar à oração, ao jejum e à vida espiritual. Essa busca não representava uma rejeição da igreja, mas uma tentativa de preservar a simplicidade e a santidade do cristianismo primitivo, apostólico. Nós temos a figura, como está na foto, de Santo Antão. Antão, do Egito, nasce por volta de 251 e é considerado o pai do movimento dos monges cristãos. E após ouvir a leitura do evangelho que dizia, vai e vende os teus bens, então Antão pega todas as suas propriedades, posses e bens e vende, dá tudo aos pobres e vai para o deserto. Sua vida foi narrada e escrita por Atanásio de Alexandria,
na obra da vida de Antão do Egito, né? Então, o Antão ele se torna um modelo de vida devota, ascética para toda a igreja. Depois nós vamos ter Pacômio. Pacômio é esse que está na foto. O movimento dos monges começa a ganhar tanto vulto que agora eles não vivem mais isolados, mas vão criar comunidades de monges. Enquanto Antão simbolizava esse monge isolado, que é chamado de eremita, agora Pacômio vai organizar os primeiros mosteiros comunitários, onde vai ter grupos de monges ali vivendo sobre uma regra comum: oração, trabalho e disciplina. E esse modelo vai começar a influenciar profundamente esse movimento de monges que vai vir depois, tanto no Oriente como no Ocidente. E aí a gente vai ter o próximo, no século IV, Bento de Núrcia, conhecido como, no Ocidente, hoje aqui, né, pelo Mosteiro de São Bento, né, que a vida monástica é mais para o lado da Europa, do Ocidente, que ele vai elaborar o termo ora et labora, reza e trabalha, que vai criar os mosteiros de São Bento, os mosteiros beneditinos, que se tornaram centros do ensino dos evangelhos, da educação e da preservação da cultura, principalmente durante a Idade Média, vão se tornar escolas de ensino das escrituras, né? E aí, nós chegamos ao final da nossa aula, gente. E agora eu queria abrir para vocês com perguntas. Ô, Alguém, alguma professor, eu queria pergunta? pedir desculpa, porque eu estava assinando, pensando que estava assinando, mas eu estava levantando a mão aqui no notebook aqui, me perdoe. Tamo junto, Alessandro. Ah, eu tenho uma pergunta, assim, uma dúvida do início da aula. Esses essêncios herodianos e os Zelote, um deles você falou que ia para o deserto. Qual deles? Os essênios, os essênios. Isso tem a ver com o João Batista? Não dá para afirmar 100%, tá? Mas possivelmente sim. Tá bom, muito obrigado. Nada. Tiago, Denis, já vou ler, tá? Oi, Vinícius. Então, Oi. é uma questão mais na questão da cronologia da formação das religiões, vamos dizer assim, né? O judaísmo, pelo que entendi, foi assim, né, do pagão, né, que existia na época, se não me engano, de Abraão, né? Surgiu o judaísmo, aí depois vieram o cristianismo, o islamismo, pelo que entendi, né, naquela cronologia que você colocou, que na derrota, né, de Constantinopla, né, por Maomé, né? No caso, acho que foi nessa época aí, né? O islamismo. Aí, após o islamismo, surgiu o catolicismo. Você Não, sabe me não, dizer? Não, não. não. O catolicismo romano ele já existe, tá? Desde a igreja fundada em Roma. Ele vai ganhando força e notoriedade e a figura de um papa como líder político a partir da Idade Média, tá? Que inclusive vai ser a aula número 2 que a gente vai ver. O Islã ele surge no século VII, tá? Quando o cristianismo já está acontecendo na Europa e fora da Europa também, tá? Entendi. É porque quando você falou lá naquela cronologia, né? Mostrando a Idade Antiga, Média, aí mostrando essa parte temporal, né? E dizendo que teve uma, né, que foi a partir do começo da derrotada, né, de Constantinopla, e pelo que eu conheço um pouco de história, foi feita através de Maomé, e Maomé é muito vinculado ao Islã, eu achei que surgiu Império já naquele... Otomano. Isso Maomé já aí. estava morto, foi o Império Otomano. Foi na... Ah, tá, então tá bom, entendi. É porque a história ela se comunica, né? Deixa eu só ver aqui o... Peraí, Eliseu. Denis, estou olhando aqui. Existe o fundamento histórico e teológico na afirmação de que
No período da igreja primitiva, havia cristãos que desejavam procurar um martírio para imitar a paixão de Cristo? Sim. Esse movimento foi combatido. Existe um livro aqui, deixa eu ver se ele está à mão. Tem um livro da editora Pronobis, Cristianismo no Norte da África, onde fala de um movimento que se entregava voluntariamente ao martírio para poder buscar uma semelhança com Cristo. E esses que se entregavam de maneira voluntária ao martírio sem serem perseguidos, não foram bem vistos pela igreja como um movimento legítimo. Tá bom, Denis? Eliseu, qual a diferença entre evangélico e protestante? Você mencionou como grupos distintos. Sim, eu mencionei como grupos distintos, mas na aula de reforma protestante a gente vai ver mais sobre isso. Porque senão eu teria que ficar com vocês mais uma aula só falando sobre isso, tá bom, Eliseu? Não estou fugindo, mas é porque o assunto rende. E eu preciso que vocês cheguem primeiro em reforma protestante, para depois a gente ver o movimento evangelical e a gente fazer a distinção, tá? Então a gente ainda vai ver esse assunto, perfeito? Peter, se quisermos realmente os ensinos de Cristo, não teríamos essas contradições e revoltas, inclusive hoje em dia, as heresias, no mínimo, de atualizar a Bíblia, mas o pecado original não deixou. Peter, não entendi, estou lendo de novo. Se quiséssemos realmente seguir os ensinamentos de Cristo, não teríamos essas contradições e revoltas. Inclusive, hoje em dia, as heresias de, no mínimo, atualizar a Bíblia, mas o pecado original não deixou. Peter, eu não entendi a sua pergunta, meu querido. Se você puder abrir o microfone e falar aí, por favor, tá bom? Esse livro, Denis, exatamente, é porque eu não estou com ele aqui à mão, senão eu até mostrava. Mas esse aí. Fala sobre esse movimento. Oi, boa noite, Peter. Não é uma pergunta, é quase que um pensamento, né? Se quiséssemos realmente seguir a palavra de Deus, a Escritura, a Bíblia, não teríamos essa contradição toda, essas revoltas todas que nós tivemos, mas, infelizmente, por causa do pecado original de Adão, colocado no nosso coração, em nossa vida cotidiana, através desse pecado, é que veio toda essas heresias, essas coisas erradas, entendeu? Entendi, e perfeito. Por isso que Concordo 100% com você, Peter. As heresias são fruto, né? Os erros que cometemos na história da igreja são fruto do pecado original. ainda mais essa alta crítica aí, né? Sim. Para derrubar mais ainda o que nós aprendemos. A fonte do erro é o pecado lá de Gênesis, né? Com certeza. Pessoal, mais alguém? Galileu Soares, por favor. Boa noite a todos que estão acompanhando aí, parabéns pela aula. Rapidinho para não tomar o tempo, que imagino que esteja cansado já. Quais são os registros, claro que você não vai poder fazer um apanhado tão grande, desse movimento de Pedro indo para Roma, e existe mesmo, entre aspas, essa mudança de gravidade de Jerusalém para Roma, mais ou menos aí, não sei se entendeu a pergunta. Entendi. Então, é isso aí, eu não quero tomar tempo, é isso aí. Obrigado. Olha, Roma, ela começa, a gente vai falar na aula 2 sobre a primazia que Roma chama para si.
Mas eu diria que a mudança de centro de gravidade do cristianismo está mais para Antioquia do que para Roma. Se o cristianismo não tivesse chegado em Antioquia, não tinha chegado a Roma. Roma ganha essa proeminência, primeiro num ponto de vista, porque possivelmente ali foi o martírio de Pedro e de Paulo. Há essa comprovação, não diria 100%, que Pedro e Paulo foram martirizados por Nero em Roma. Tá? A partir do Novo Testamento a gente não consegue relatar isso, mas a história vai dizer isso e o próprio Eusébio de Cesareia vai concordar com isso. Tá? E Roma vai ganhando essa proeminência porque ela é a capital do Império Romano. Por mais que tenha mudado para Constantinopla em 330, Constantinopla é chamada de Segunda Roma, porque a Roma vai ganhando uma importância pastoral. Na Idade Média, essa importância pastoral se transforma em importância jurídica. E aí nós vamos ter acentuado o poderio na mão do bispo de Roma. Entendeu, Galileu? Porque vai ganhando essa importância de Roma? Não, tudo bem, entendi. É que alguns historiadores falam isso, né? Então, só para trabalhar um pouquinho mais o tema, né? Mas bom, muito bem interessante, bem interessante. A maioria dos historiadores que eu vejo falando isso, e eu leio muita literatura histórica católica, os historiadores católicos sérios não trazem isso. Agora, quando a gente parte para a internet, tem muito apologista católico que fala isso. Então, há uma diferenciação. Tem um livro que eu estou lendo da editora Vozes, uma editora católica, sobre história do cristianismo, que fala que o centro de importância do cristianismo é Antioquia, e não Roma. Só que Roma ganha essa proeminência porque o bispo de Roma vai ganhando um poder político, até porque é a capital do império. Quando os bárbaros começam a invadir Roma, o bispo de Roma começa a dialogar com os bárbaros para evitar o saque. Não dá em muita coisa, mas o bispo de Roma vai legitimar reis. Então vai ganhando essa proeminência aí da Sé romana. Galileu foi? Foi, e não sei se ainda tu não está muito cansado ainda, dá para trabalhar um pouquinho essa questão ali de quando que realmente, porque até o capítulo 15, né, vamos falar em termos de teologia, até o capítulo 15 ali nós temos uma igreja, de Atos no caso, nós temos até o concílio, né, de Jerusalém, nós temos uma igreja praticamente só de judeus, né, e depois passa a ter os primeiros cristãos, a partir de Cornélio, etc. Dá para trabalhar um pouquinho só esse tema aí, rapidinho? Para quem não acompanhou a pergunta do Galileu, Atos 15 é o primeiro concílio da cristandade, o concílio de Jerusalém. Então para mim é fácil, eu sei que tem gente que está começando, mas tu entendeu a pergunta, né? Que eu não quero transformar no... Só estou dando uma traduzida aqui. Atos 15, nós temos um rompimento do judaísmo para com o cristianismo. Ali fica instituído, embora em Atos 11 os cristãos passam a ser chamados de cristãos pela primeira vez, o descolar do judaísmo para o cristianismo se dá em Atos 15. Em Atos 15 nós temos uma formação de uma nova religião, que é o cristianismo, porque ali os apóstolos, de maneira colegiada, com a presidência de Tiago, vão determinar que não precisa mais circuncidar. Não vamos impor aos gentios que se convertem um jugo que nós mesmos não conseguimos cumprir. Né? É isso que é relatado. Né? E as cartas são enviadas para as igrejas. Né? Então, ali nós temos o descolar desse cristianismo que estava ainda embrionário dentro do judaísmo. Foi, Galileu? Ok, eu acho que é isso aí, porque o tema é muito longo, né? Só para até para poder trabalhar um pouquinho melhor com o pessoal aí, e essa ruptura, né? Essa ruptura que até para responder um pouquinho
esses movimentos hoje, judaísmo messiânico, etc. Mas, cara, é um assunto muito amplo, né? Mas é muito boa aula. Tem um Parabéns, livro que valeu. eu indico do Dr. André Heinck, Paixão por Israel, Ah, interessante, interessante. que vai mostrar essa questão de buscar uma igreja primitiva judaica, com cara judaica, né? Hoje esse Sim, sim. movimento está muito em alta aí, né? A questão de Arca da Aliança, Shofar, equipar, né? Essa igreja com cara judaica, de onde que surgiu isso, né? Do Dr. André Heinck, Paixão por Israel. Muito bom esse livro. É isso, boa noite, então, até a próxima aula. E a pergunta que eu acabei tendo, caiu um pouquinho aqui, eu não quis atrapalhar. Esses slides tu vai colocar lá no grupo? Vou colocar lá no grupo. Daqui a Tá, pouco eu coloco beleza? lá. Muito obrigado aí, parabéns pela aula aí. É tudo aí uma coisa, uma iniciativa tua voluntária. E meus parabéns aí, distribuir conhecimento pro pessoal. Um abração, valeu! Abraço, Galileu. Fique com Deus. Com certeza, Peter. Os crentes de hoje devem ler mais a Bíblia. Pessoal, deu para entender até aqui? Deixa eu só tirar o slide. Eu vou querer tirar uma foto aqui com vocês. Quem puder abrir a câmera aí. Positivo, pastor. O professor, positivo. Eu sou pastor não, pessoal. Quem puder abrir aí, tem gente, tem muita gente. Tem muita gente mesmo. Glória a Deus. Deixa eu só botar aqui. 1, 2, 3 e... Foi, pessoal. Foi um prazer imenso estar com vocês. A aula vai ficar gravada, tá? E vai ser disponibilizado lá no grupo também a gravação no YouTube, tá? E até segunda-feira que vem com mais história da igreja. Quem não me segue, segue lá, Prof. Vini Tropiano no Instagram. Muito conteúdo também de história da igreja, de teologia. Segue lá, vou botar aqui para vocês. Eu me perco onde fica o chat. Deus vai dar graça. @Prof. Vini Tropiano. Valeu, Patrícia. Grande abraço. Cristiano, oi. Ô, professor, esse livro aí da Editora Vozes aí, História do Cristianismo, ele é aquele vários volumes? Eles são O da Editora Vozes é um volume só, tá? um volume só, né? Aula que vem eu vou mostrar alguns livros para vocês, tá? Certinho, obrigado, professor. Deixa eu parar a gravação. Obrigado aí, professor. Foi uma